Gravando. Olá, queridos catequistas, sejam todos bem-vindos na nossa 29ª live da Iniciação à Vida Cristã. E hoje, com um tema muito especial, nós trazemos é, itinerário catecumenal e as celebrações do RICA. Temos um convidado especial. Recebemos carinhosamente o Padre Tiago Facchini, ele que é pedagogo, mestre em teologia, especialista em liturgia, em espaço litúrgico e arte sacra. Autor de vários livros, dentre eles O Caminho. Ele vem nos falar do itinerário catecumenal e as celebrações do RICA. Sabemos que muitos catequistas ainda ficam de cabelo em pé quando se trata desse assunto. Seja muito bem-vindo, Padre Tiago. Olá, Beth. Olá a todos os catequistas que nos acompanham, de modo especial, aqueles que fazem parte desse grupo Catequese Fora da Caixinha. É uma alegria poder estar aqui com vocês falando desse tema tão importante que é a iniciação à vida cristã e assim podermos compreender um pouco melhor o itinerário catecumenal e todo o itinerário celebrativo que o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adulto, nos apresenta. Muito bem, Padre. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Eu também acolho a Eusa. Boa noite, Beth. Boa noite, Padre. Que alegria tê-lo conosco novamente. Sempre que o senhor vem, nos traz assim, nos tira muitas dúvidas, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Márcia Campos. Boa noite a todos os catequistas que nos acompanham. Padre Tiago, bem-vindo mais uma vez entre nós. E vamos aí descobrir como é que a gente faz o nosso cabelo não ficar de pé. Rosiana Lima. Boa noite, padre. Boa noite, meninas. Boa noite, catequistas. Eu sou Rosiana Lima, de Pernambuco, aqui no Nordeste do Brasil, e estamos aqui para aprender mais um pouquinho a fazer essa caminhada com fé. Muito bem. E eu convido agora a Eusa, nossa amiga, para fazer aquela oração que a gente faz em todo o nosso encontro, em toda a nossa live. Acalme meu passo, Senhor, porque sempre acontecem coisas que nos deixam, né, de cabelo em pé, nervosos, ansiosos. Então vamos fazer essa oração juntas. Vamos lá, então. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminui meu ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios e águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder mágico e reparador do silêncio. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante em meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o canto da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalme meu passo, Senhor. Amém, amém. Então, com esta oração, nós iniciamos a nossa live. Convido o Padre Tiago para estar fazendo a explanação do tema. E você, catequista que está aí nos acompanhando, vai anotando a sua pergunta, deixa todas elas anotadinhas aí no chat. A Rosiana vai estar acompanhando vocês. E depois, assim que oportuno der, a gente estará respondendo para vocês as suas dúvidas, tá bom? Padre Tiago? Muito bem, então vamos lá.
poder falar um pouquinho desse tema tão importante e depois tirar as dúvidas, né, dos nossos catequistas que estão aí, né, de norte a sul do nosso Brasil. Estou acompanhando aqui no nosso chat, tem gente de vários lugares, vários estados, e que bom, né? Que bom que a internet pode nos fazer chegar a tantos lugares. Então vamos lá. Nós, para entendermos o itinerário catecumenal, nós vamos utilizar o ritual de iniciação cristã de adultos. Então, o RICA, ele é um livro litúrgico que foi publicado pós-Vaticano II, atendendo um desejo do Concílio Ecumênico Vaticano II, que lá na Sacrosanto Concílio pedia que se fosse restaurado o catecumenato feito em etapas, né, de tal modo que essa catequese gradual, né, com começo, meio e fim, ajudasse a gente a compreender toda a riqueza da igreja, né? Não só visando dar um sacramento, mas, de fato, inserir essa pessoa na vida de fé. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho os nossos slides para que a gente possa acompanhar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Então, o itinerário catecumenal e as celebrações do RICA. Então, é importante a gente saber que o ritual de iniciação cristã de adultos, ele vai trazer na sua introdução todo o desenvolvimento do processo catecumenal. Então, é importantíssimo a gente ler os números da introdução geral do RICA. Ali que vai dizer o que é um pré-catecumenato, o que é o catecumenato, o que é o tempo de purificação e iluminação, o tempo da mistagogia. E tudo isso, então, pegando aquilo que era feito na igreja primitiva, né, e adaptando para a nossa realidade hoje. Então, ele traz o desenvolvimento do processo catecumenal e depois vai trazer as celebrações, né, que devem ser realizadas ao longo desse processo. E é importante, então, a gente saber que as celebrações do RICA, devem estar dentro de um contexto. Eu não posso fazer celebrações do RICA de qualquer modo. Então, a introdução do RICA vai dizer assim: as celebrações que são apresentadas nesse livro só vai ter sentido se forem feitas em sintonia com o itinerário catequético. Então, eu vou ter que ter um itinerário catequético que vai prever ali os conteúdos que deverão ser refletidos na catequese, e ao longo desses conteúdos, então, vão sendo dadas as celebrações. Então, por exemplo, se nós pegarmos o RICA, nós vamos ver que lá tem a celebração de entrega do credo, e só depois a celebração de recitação. Então, isso quer dizer o quê? Que nesse meio precisa ter alguma coisa, ou seja, a gente vai entregar o credo, vai ter uma catequese sobre o credo, e depois, então, a sua recitação. A mesma coisa o Pai Nosso, né? Então, o RICA traz essa introdução no início, para que a gente possa compreender que as celebrações não são isoladas, mas elas foram pensadas dentro de um contexto. Então, para que a gente possa, então, compreender melhor o RICA, nós vamos pegar aqui o ritual, vamos lá no índice, e nós vamos ver que primeiro, então, traz esta introdução, que é importante a gente ler, para a gente ter uma visão geral do que o RICA apresenta, e depois, quando nós vamos no capítulo 1, vai estar lá assim, ritos do catecumenato em torno de suas etapas. O capítulo 1 é aquilo que é o ordinário do RICA, ou seja, ele vai trazer o itinerário, podemos dizer assim, perfeito ou ideal. Mas é importante a gente saber que os primeiros destinatários do RICA são pessoas catecúmenas, ou seja, pessoas não batizadas, né, não cristãs. Então, esse capítulo 1 é aquilo que é o ordinário, que seria o ideal a gente fazer. Depois, o capítulo 2 e o capítulo 3 é uma variação desse capítulo 1, levando em conta as diversas realidades. Nós sabemos que nem sempre dá para fazer tudo com todo mundo. Então, por exemplo, o capítulo 3 é rito abreviado de iniciação de adultos em perigo de morte ou artigo de morte. Ou seja, tem pessoas que às vezes se convertem no leito do hospital e pedem o batismo. Então, não dá para a gente fazer um ano e pouco de catequese com ele, né? Não tem tempo.
E aí tem outras realidades, né? O capítulo 2 cita o simplificado para a iniciação cristã de adultos, então pode ser outras realidades que também não favoreça esse acompanhamento completo. Então, o importante é a gente saber que o capítulo 1, 2 e 3, ele tem como primeiro destinatários adultos catecúmenos, certo? Agora, o capítulo 4 é interessante porque ele vai trazer uma realidade que não existia na igreja primitiva. O tema do capítulo é assim: preparação para a confirmação e a Eucaristia de adultos que, batizados na infância, não receberam a devida catequese. Ou seja, aqui ele vai dizer que, diferente da igreja primitiva, hoje nós temos muitas pessoas que chegam à fase adulta, mas que por algum motivo foram batizados na infância, chegaram à fase adulta, ou o uso da razão, e não completaram a sua iniciação. Então, o Rica vai dizer assim: como essa é uma realidade nova, nós podemos utilizar o primeiro, segundo e terceiro capítulo e aplicar também a estes que não são catecúmenos, ou seja, esses que já são cristãos, já são batizados. Então, nós podemos utilizar o mesmo itinerário. Porém, ele faz uma observação que vai fazer toda a diferença. Ele diz assim: apesar de podermos utilizar o mesmo itinerário, nós não podemos tratar estes que já são batizados como catecúmenos. Então, a gente utiliza duas palavras para diferenciar quem é batizado de quem não é. Então, catecúmenos são aqueles não batizados, ou seja, não cristãos, que pedem o batismo à igreja e vão passar pelo processo de iniciação. Os catequizandos são aqueles que já são batizados, porém não completaram a sua iniciação. Então, ambos podem trilhar o mesmo itinerário, porém, ao longo desse processo, nós vamos ter que adaptar, adequar algumas celebrações e alguns conteúdos a quem não é catecúmeno, ou seja, a quem já é batizado. E quando nós fazemos isso, nós acabamos criando um itinerário de inspiração catecumenal. Então, vejam, o itinerário catecumenal é este previsto no RICA, de modo especial no capítulo 1, que é o ordinário. Quando eu pego esse capítulo 1 e aplico a quem não é catecúmeno, ou seja, eu adapto ele a quem não é catecúmeno, ele se transforma em um itinerário de inspiração catecumenal. De tal modo que numa turma de catequese, eu vou ter esses dois itinerários andando lado a lado, paralelo. Então, se eu tenho lá uma turma de catequese de adultos, onde eu tenho 20 pessoas, 5 são catecúmenas e 15 catequizandas. Então, eles vão ter ali o mesmo itinerário, mas nós vamos observar que em alguns momentos, algumas coisas nós vamos fazer só com catecúmenos e outras só com catequizandos. Mas a grande maioria nós vamos fazer tudo com todo mundo, mas é importante observar essa diferença. Bom, quando nós compreendemos isso, né, nós vamos ver que o RICA se torna um modelo inspirador que deve ser reconhecido e valorizado. Ou seja, uma vez que nós entendemos aquilo que é a lógica do RICA, nós vamos poder aplicar ele a diversas outras realidades, né? Não tal como está ali, os tempos, mas a lógica de cada tempo. Então, por exemplo, nós podemos utilizar essa lógica gradual do RICA com a lógica de cada tempo. Por exemplo, papais e padrinhos que pedem o batismo para seus filhos, para crianças em idade de catequese, né? Tanto é que o capítulo 5 do RICA traz, né, rito de iniciação de crianças em idade de catequese. Quem são essas crianças em idade de catequese que o RICA fala no capítulo 5? São crianças catecúmenas, aquelas que atingiram o uso da razão. Então, o Código de Direito Canônico vai dizer que até os 7 anos de idade a criança não tem o uso da razão. E por isso que nós utilizamos o ritual do batismo de crianças, onde o rito prevê que os pais e os padrinhos assumam a fé no lugar daquela criança. Depois dos 7 anos de idade, nós não podemos mais batizar a criança com o ritual do batismo de crianças. Nós devemos utilizar o RICA. Por quê? Após os 7 anos de idade, como ela já tem o uso da razão, ela que vai assumir a fé, ela que vai dizer sim, ela que vai professar a fé. E por isso, então, que ela precisa, antes, né, de ser batizada, compreender a fé. Então, ela vai ser iniciada, né, na catequese e só depois, então, ela vai ser batizada. E aí, para essas crianças acima de 7 anos de idade,
nós devemos utilizar o capítulo 5 do Rica, né? E depois o capítulo 6 e 7 do Rica são textos diversos, né, que a gente pode utilizar, são outras opções de orações, né? E no apêndice nós vamos achar, né, o rito de admissão na plena comunhão da Igreja Católica das pessoas já batizadas validamente. Então, se tem algumas pessoas que foram batizadas numa igreja evangélica, protestante, do qual a igreja tem, né, aceita aquele batismo como válido, então ela não vai ser batizada de novo, mas ela vai passar por esse itinerário, né, de iniciação, onde ali ela vai professar a fé, né, o credo da Igreja Católica. Então, vale a pena a gente ler a instrução do Rica e também conhecer essas celebrações. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o itinerário que o Rica propõe no capítulo 1, aquilo que é o ordinário, e vamos ver a sua lógica, como que ele acontece. E à medida que a gente vai estudando, então, o itinerário do capítulo 1, que é destinado primeiramente para catecúmenos, nós vamos também adequando ele a catequizandos, né? De tal modo, nós vamos vendo essa diferença entre o itinerário catecumenal e o itinerário de inspiração catecumenal. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor, né, nós temos aqui esse esquema, que é aquela escadinha, né, dos 4 tempos e 3 etapas, que nós, catequistas, com certeza já sabemos de cor, né? Pré-catecumenato, rito de admissão, catecumenato, rito da eleição, tempo de purificação e iluminação, ritos de preparação imediata, celebração dos sacramentos da iniciação e o tempo da mistagogia. Então, vamos ver. Primeiro, nós vamos lá na introdução do Rica, nos números 7, 9 a 13, lá vai explicar o que é o tempo, o primeiro tempo, que é o tempo da evangelização ou pré-catecumenato. Aí lá vai dizer assim, que é o tempo de fazer os primeiros contatos, é o tempo de conversão, encontro pessoal com Jesus e aproximação da comunidade. Esse tempo é ilimitado, né? E os candidatos são chamados de simpatizantes. Então, Rica vai dizer assim, antes de começar a catequese propriamente dita, é importante a gente ter um tempo para poder conhecer de modo pessoal e individual cada catecúmeno e catequizando. Então, por exemplo, a gente saiu lá e fez uma missão, e ali descobriu várias pessoas que não são batizadas, ou que só que foram batizadas, mas não receberam os demais sacramentos. Ou então nós abrimos catequese de adultos, inscrição para catequese de adultos, e vieram lá várias pessoas e se inscreveram. O Rick vai dizer assim, é importante que antes de começar a catequese, a gente sente individualmente com cada um e vá conhecer quem é esse candidato. Então, o que ele faz, se é casado ou não, se tem família, se é solteiro, e ver quais são as suas motivações, né? Você quer ser batizado ou você quer ser crismado, por quê? Qual é a motivação? Então, muitos vão trazer algumas motivações, por exemplo, eu quero crismar porque eu vou casar. Eu quero fazer a catequese porque eu vou ser padrinho de batismo do meu sobrinho, né? E aí nós vamos ver, então, quais são essas motivações, e nesse diálogo, partindo da sua realidade, nós vamos dar uma intenção, como eu posso dizer, uma compreensão de fato do que é aquilo que ele está buscando. Então, nós vamos dizer assim, olha, que bom que você está aqui, que bom que você quer ser batizado, mas o batismo é muito mais do que receber um certificado para você ir lá ser padrinho, ou para você receber um outro sacramento, no caso, o matrimônio. O batismo, ele nos insere dentro de uma comunidade, né? E isso vai exigir de nós uma mudança no nosso jeito de ser, agir. A gente vai, né, precisar assumir os valores evangélicos, testemunhar a nossa fé perante a sociedade. Então, a partir da realidade dele, a gente vai dar uma reta intenção ali para ele, né, uma motivação de fato válida. E se a gente vê que aquela pessoa de fato está disposta a mudar de vida e de fato quer se tornar cristã, aí sim ela vai ser acolhida no processo de iniciação. É importante aqui, porque aqui a gente vai conhecer a história dos nossos catequizandos ou dos nossos catecúmenos. Por exemplo, tem muitos que talvez vão ser amaziados, outros vão estar em segunda união, ou outros tiveram uma vida, talvez, no mundo das drogas e etc., e agora estão aqui buscando essa mudança.
Então, conhecer a sua história é importante para que eu possa orientá-lo. Então, para dizer assim, você não casou por quê? Olha, é importante que você, né, que é amasiado há 2, 3, 20 anos, regularize a sua situação perante a igreja para que possa receber todos os sacramentos plenamente. Se você está em segunda união, a gente encaminhá-lo ao tribunal eclesiástico para ver a possibilidade de nulidade matrimonial para que ele possa regularizar a sua vida. Ou se ele foi ali um dependente químico, então eu vou saber que ele foi um dependente químico. Então, quando eu estiver no meu encontro, eu vou ter um cuidado maior para tocar nesse tema, de tal modo que não possa constranger ou a pessoa não possa se sentir, né, ali ofendida e etc. Né? Então, porque tem coisas que os catequizandos não vão partilhar num grupo de 10, 20, 30 pessoas, que são coisas muito íntimas, mas são coisas que ele vai falar se você tiver só com um catequista, né, ou um representante ali da paróquia. Então, isso é importante ter esse encontro, e isso também vai ser importante que, ao preparar o meu encontro, eu vou ter muito claro quais são as necessidades e a realidade do meu catequizando. O Rica também vai dizer que aqui é o momento da gente designar um introdutor. Quem são os introdutores? São membros da comunidade, estão lá no grupo de Vicentinos, Apostolado da Oração, na Renovação, enfim, nas diversas pastorais, movimentos. Então, são pessoas que já vivem a fé, que têm um testemunho de vida, são comprometidas com a vida da igreja, e estes, então, vão ser preparados para acompanhar individualmente esses catequizandos. Por quê? Porque o catequista, com 10, 15, 20, ele não dá conta de acompanhar a todos. Então, nós vamos tendo aqui os diversos ministérios. Então, o catequista é aquele que vai ter uma formação mais doutrinal e que vai semanalmente, né, ou aí cada paróquia, diocese tem a sua forma de organizar, vai se encontrar de modo periódico com os catequizandos e trabalhar ali a doutrina, trabalhar, né, a profissão de fé, enfim, tudo aquilo que nós professamos. E o introdutor é aquele que vai acompanhar individualmente o seu catecúmeno ou catequizando e vai ser o responsável de inseri-lo na vida de comunidade. Então, ele vai acompanhar ele individualmente. Então, por exemplo, quinta-feira tem adoração ao Santíssimo na igreja. Então, o introdutor é aquele que vai convidar ele para ir lá participar da adoração. Ou então, a gente vai ter uma quermesse. O introdutor está responsável de trabalhar na barraca do pastel, então ele vai chamar esse catecúmeno introdutor para ajudar ele ali na barraca. Ele vai ligar no final do encontro e vai dizer assim: olha, que bacana, né? Foi para a catequese, o que vocês refletiram hoje? Teve alguma coisa que te chamou a atenção ou algo que você não entendeu? Então, o introdutor também acaba tendo ali esse feedback, né? E até mesmo depois partilhando com o catequista: olha, isso aqui talvez precisa melhorar, precisa talvez reforçar isso aqui, né? De tal modo que nós vamos ter, então, o ministério do catequista, mas também o ministério do introdutor, que vai ser o responsável de trazê-lo para o seio da comunidade, de criar esse vínculo afetivo com a comunidade. E isso é importante porque o Rica vai dizer assim: o introdutor acompanha o, o candidato, o catecúmeno ou catequizando, até o rito da eleição. No rito da eleição, ele é substituído por um padrinho. Por quê? Porque a igreja designou o introdutor. Mas ao longo da etapa de um ano e pouco que ele está fazendo sua catequese de adulto, ele vai conviver com a comunidade, porque o introdutor vai levar ele para fazer essa experiência comunitária. E ali ele pode conhecer pessoas que talvez ele tenha uma afinidade maior ou melhor, né? E aí ele então vai poder convidar essa pessoa que ele conheceu na comunidade, que tem uma vivência de fé, que tem um testemunho e que ele cria uma afinidade melhor, que ele se identifica mais, e aí então o introdutor vai ser substituído por esse padrinho, certo? Mas o introdutor aqui é importante, porque é ele quem vai fazer com que o catecúmeno ou catequizando crie esse vínculo com a comunidade, conheça a comunidade, experiencie a comunidade. Então, uma vez que nós fizemos esse encontro personalizado, acompanhamos ali por um tempo. Por que um tempo ilimitado? Porque, por exemplo, a gente pode ter começado uma turma de catequese de adultos agora na quaresma. Aí, lá em junho, aparece alguém que queira fazer catequese. A turma já começou, eu não posso colocá-lo lá naquela turma que já iniciou, porque a iniciação à vida cristã,
é construir uma casa. Ela tem alicerce, parede e telhado. Né? Se eu já fiz o alicerce, se eu já estou na metade da parede, se eu coloco alguém ali, ele vai perder um conteúdo. Então, não. A gente põe ali 4, 5 encontros, depois desses mais querigmáticos, mas quando tem o rito de admissão, a partir do rito de admissão, não pode entrar mais ninguém. Mas não significa que eu não possa acolher esse catecúmeno. Eu posso acompanhando ele individualmente nesse tempo do pré-catecumenato, pode durar um encontro, ali uma entrevista, mas pode durar um mês, 2, 3 meses, até a gente constituir uma nova turma de catequese de adultos e que ele possa entrar. Então, uma vez que nós conversamos, vimos as reais intenções, aquela pessoa está disposta a mudar de vida para assumir e abraçar a fé, aí sim começa a iniciação, né, com a primeira etapa chamada de rito de admissão ao catecumenato. Então, aqui começa a iniciação. Então, é uma celebração, e essa celebração ela é dividida em dois momentos. A primeira parte na porta da igreja, no átrio, ou pro lado de fora, e depois a segunda parte com a entrega da Bíblia. Então, nós podemos ter tido ali 4, 5 encontros, né, antes de para que a gente constitua de fato o grupo, e aí, a hora que o grupo então está constituído, formado, nós vamos então fazer esse rito de admissão. Então, aqui já aparece um outro ministério, que é a equipe de liturgia. Então, não é papel do catequista preparar a celebração. Ele pode ajudar, mas quem é responsável é a equipe de liturgia. E por isso que sempre quando a gente vai falar de iniciação da vida cristã, nós temos que trazer toda a comunidade, né? Toda a igreja é responsável pela iniciação. Tanto é que os documentos da igreja, de modo especial da CNBB, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, né, vão falar, o próprio documento 107 vai falar da igreja casa da iniciação cristã. Então, equipe de liturgia, pastoral familiar, grupos de jovens, então todos eles têm que ser inseridos, né? Porque quando o introdutor vai levando o catecúmeno ou o catequizando para participar das experiências da comunidade, esse grupo então tem que estar consciente que eles precisam acolher e ser um testemunho de fé na vida daquele catecúmeno ou catequizando. Então, quem prepara essa celebração é a comissão de liturgia, a equipe de liturgia, e aí então a primeira parte do rito ela acontece na porta da igreja, no átrio ou fora. Então, como que acontece? Vão todos para fora e lá fora o padre vai acolher os catecúmenos. Então é importante a gente saber que essa primeira parte do rito, ela é exclusiva para catecúmenos. Por quê? Vocês lembram que eu falava que o capítulo 4 vai dizer assim, apesar deles poderem trilhar o mesmo itinerário, eu não posso tratar catequizandos como catecúmenos, ou seja, quem já é batizado como se fosse desconhecido. Por quê? Porque o rito prevê que a gente vá na porta da igreja e pergunte o nome. Qual é o seu nome? Então, eu faço essa pergunta para catecúmenos. Eu não posso fazer essa pergunta para catequizandos. Por quê? Porque eles já são cristãos, eles já são membros, por mais que eles não participem da vida de fé, eles já fazem parte da igreja. Né? O nome deles já estão registrados nos nossos livros de batismo. Então, os catequizandos vão ficar de ladinho, e essa primeira parte do rito eu faço apenas com os catecúmenos. A gente pergunta o nome, né? Faz todas as perguntas, como o rito prevê, e o final, o rito vai dizer que a gente pode colocar um cordão com uma cruz ou um crucifixo como símbolo dessa adesão. Aí sim eu posso me virar para os catequizandos e dizer, e juntamente com esses catecúmenos, está aqui o João, a Maria, a Bernadette, a Yolanda, a Aparecida, né, o Felipe, que já são batizados, mas que irão completar a sua iniciação trilhando o caminho junto com esses catecúmenos. Veja, eu não perguntei o nome, eu falei o nome. Por quê? Porque eles já são batizados, já são cristãos. Então eu estou diferenciando catecúmenos de catequizandos. E aí também a gente pode colocar esse cordão no pescoço deles. Aí tem o convite para o ingresso na igreja, e dentro da igreja tem a celebração de entrega da Bíblia, né? E aí depois a gente pode estudar isso um pouco melhor. E esse rito de admissão, ele acaba se tornando um rito de passagem, que conclui o tempo do pré-catecumenato e abre o tempo do catecumenato, de tal modo que eles deixam de ser uns simples candidatos e passam a ser catecúmenos, ou seja, agora eles têm um status perante a comunidade. Tanto é que se os catecúmenos morrerem sem receber o batismo, eles podem ter
um funeral cristão, né, com as bênçãos próprias do cristão, porque tem ali o batismo de desejo, né, de intenção. Então, o tempo do catecumenato vai nos dizer os números 14 a 20 do Rica, lá na sua introdução, que é o tempo mais longo, né, de pelo menos um ano ou mais. Por quê? Porque para se criar vínculo, preciso conviver. Então, ninguém se torna melhor amigo do mundo, né, sem conviver. Então, pelo menos um ano deve ser esse tempo, por isso que ele é o mais longo. E aí vai dizer assim: esse é o tempo da catequese, da reflexão e o aprofundamento. Então, nós temos três dimensões da iniciação. A primeira delas é a catequese propriamente dita, onde nós vamos transmitir toda a nossa doutrina. E aonde que nós vamos encontrar qual é o conteúdo mínimo a ser dado na catequese? No Catecismo da Igreja Católica. Porque vocês lembram que eu dizia que o itinerário celebrativo tem que estar em sintonia com o itinerário catequético? Então, se o Rica diz assim, nós entregamos o credo, depois recitamos, entregamos o Pai Nosso, depois recitamos, entregamos a Bíblia, depois os sacramentos. Ora, qual o livro que explica tudo isso? O Catecismo. Então, a história da salvação, contida na Bíblia, está explicada no Catecismo. A explicação do credo, a explicação do Pai Nosso. Então, de tal modo que o Rica eu tenho o itinerário celebrativo e o Catecismo eu tenho o itinerário de conteúdo a ser dado. Agora, é importante a gente saber que o catecismo não é um livro de catequese, né? Ele traz o conteúdo que precisa ser dado na catequese, mas nós precisamos, então, adaptar, né? Pegar esse conteúdo e transformar em conteúdo de catequese. Aí nós vamos utilizar todas as práticas pedagógicas e etc. Inclusive, né, aproveito para indicar para vocês um livro que eu lancei com um grande amigo, José Luiz Landeira, que é um doutor em educação, Metodologias Ativas a Serviço da Catequese, publicado pela editora Vozes. Então, aqui nós vamos pegar aquilo que a ciência, né, nos ajuda, a pedagogia, e pegar esse método e aplicar, né, a catequese. Então, nós vamos pegar o conteúdo do catecismo e podemos utilizar as metodologias ativas para explicar todo esse conteúdo. E de tal modo que eu preciso ter um itinerário, né, com esse conteúdo. Então, nesse encontro nós vamos dar isso, nesse encontro nós vamos dar aquilo, nesse encontro nós vamos dar aquilo, e aí vai ser importante ter um planejamento. Então, o que que é o planejamento? Eu vou pegar o calendário desse ano e do ano que vem, e vou dizer assim, bom, meu encontro de catequese vai começar aqui, aí eu vou ter catequese toda terça-feira, e aí nós vamos marcar todas as terças-feiras, aí a gente separa onde é Semana Santa, onde é festa do padroeiro, onde é feriado, e aí aquelas terças-feiras que sobraram, nós vamos contar e vamos dizer assim, bom, aqui eu vou falar sobre isso, aqui eu vou falar sobre aquilo, aqui sobre isso, de tal modo que a gente precisa ter uma visão geral de todo o catecismo ao longo desse itinerário. A ponto de eu perguntar para o meu catequista assim, o seu 23º encontro vai ser quando? Ah, vai ser tal dia. E o que que você vai dar? Então a gente precisa ter isso muito claro. Por quê? Porque é ao longo desse itinerário, né, catequético que nós vamos também colocar ali as celebrações. Então, eu vou trabalhar o credo, então eu tenho que saber que eu tenho a celebração de entrega do credo e depois lá na frente eu tenho a celebração de recitação. Aqui eu vou trabalhar a vida de oração, tendo como modelo a oração do Pai Nosso, então aqui eu preciso ter a celebração de entrega do Pai Nosso, para eu ter uma catequese sobre o Pai Nosso e depois ter lá na frente a recitação, né? Então, a primeira dimensão é a catequese. A segunda é a vivência, conversão e entrosamento com a igreja, ou seja, criar um vínculo afetivo. E quem é responsável de fazer isso é o introdutor, como eu já disse. E é ele, então, que vai. Então, por exemplo, essas práticas devocionais, a gente não precisa colocar no itinerário catequético, porque a própria comunidade ensina. Por exemplo, rezar o terço, rezar via sacra, né? Então, todas essas coisas a nossa comunidade sabe fazer na prática. Adoração ao Santíssimo. Então, o introdutor vai levando o seu catecúmeno ou catequizando para essa vivência de comunidade e ele, então, vai criando esse vínculo afetivo e vai aprendendo também, né, essas orações, o modo daquela comunidade rezar. Então, o vínculo afetivo é a segunda dimensão da iniciação. Depois, são realizadas as celebrações da palavra, exorcismos menores, bênçãos e pode ocorrer as entregas. Então, a terceira dimensão é a liturgia. E aí o Rica vai falar de celebrações da palavra, porque na igreja primitiva se guardava um costume que era a disciplina do arcano, ou disciplina do sigilo. Ou seja,
quem não era batizado não podia participar das celebrações sacramentais. Então, eles participavam apenas da primeira parte, que é a celebração da palavra, né? E eles iam ver o primeiro batizado só na vigília pascal. Então, quando eles iam ser batizados, né? Então, o primeiro batismo que eles vão ver era o deles. Hoje nós não temos mais a disciplina do arcano, né? Hoje basta ligar a televisão, a missa está lá, basta entrar um domingo, numa missa, a gente pode se deparar com um batizado acontecendo. Então, né, quando nós falamos aqui celebrações da palavra, podemos entender as missas, né? Então, vão participar das missas, etc. A única coisa que é importante frisar, que o Rica diz que os catecúmenos podem participar de toda a celebração, porém, eles não podem tomar parte, ou seja, não podem fazer nada na celebração, não pode fazer preces, não pode entrar na preparação das oferendas, porque ainda eles não são cristãos. Então, se eles não são batizados, ainda eles não podem tomar parte desse mistério. Já os catequizandos podem, porque já são batizados, já são cristãos. De tal modo, então, que eu tenho esses três itinerários: itinerário catequético, itinerário afetivo e o itinerário celebrativo. E essas três dimensões, esses três itinerários que vão estar ali juntos, né, e vão perpassar todo o processo. Depois, ao longo, né, no final desse processo, o Rica vai dizer que chega-se à segunda etapa, que é a preparação para os sacramentos com o rito da eleição. E aí ele vai dizer que é importante que essa eleição aconteça no primeiro domingo da quaresma, porque a quaresma ela foi criada, né, foi pensada como uma preparação espiritual, um grande retiro para aqueles que iriam ser batizados na Vigília Pascal. Só depois que a quaresma é aberta para todos os cristãos, né? Então, é importante a gente, ao fazer o nosso planejamento, né, organizar de tal forma que ele coincida, né, com o primeiro domingo da quaresma. E aí, nesse primeiro domingo da quaresma, vai ter o rito da eleição. Esse rito da eleição, a comunidade vai avaliar, vai avaliando, né, ao longo do processo, e aqueles que de fato tiveram uma boa resposta, estão participando da vida da comunidade, né, tiveram esse entrosamento, são assíduos nos encontros de catequese, então a comunidade vai eleger esses para se tornarem cristãs na próxima vigília pascal. Então esse rito da eleição, ele é exclusivo para catecúmenos. Por quê? Porque os cristãos já são eleitos, os catequizandos já são eleitos, né? Então não tem sentido eu fazer rito de eleição com ele, uma vez que eles já são cristãos, já fazem parte da comunidade. Mas aí eu posso fazer a mesma coisa, eu faço o rito da eleição com os catecúmenos e depois apresento, olha, junto com estes catecúmenos, então aqui o fulano, a Maria, a Bernadette, a Joana, né, que já são batizados, mas que irão receber os demais sacramentos da iniciação junto com estes catecúmenos. Então, a partir do rito da eleição, até o Rica vai falar que precisa escrever o nome num livro, e aí a editora Vozes publicou um livro que está bem bacana, que a gente pode utilizar, livro de inscrição dos eleitos, é um livro de capa verde, de tal modo que ali a gente utiliza esse livro para escrever o nome, mas também nós aproveitamos esse livro, colocamos várias colunas para que a gente registrasse o itinerário celebrativo. Então, quando foi o rito de admissão, quando que foi a entrega do credo, a entrega do Pai Nosso, e aí um livro por paróquia, isso fica guardadinho junto com o livro de batismo, e ele vai nos ajudar também, não só na celebração, mas a registrarmos todo o itinerário celebrativo. Fica de sugestão para vocês. Após o rito da eleição, abre-se então... Quer falar, Beth? Sim, padre, eu quero falar por conta do nosso horário. Eu sei que o padre tem compromisso. O que que o padre acha da gente parar aqui e depois a gente combinar um outro encontro, porque tá maravilhoso, a gente poderia estender aqui horas, né? Temos muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Mas assim, está sendo muito esclarecedor. Então a gente não queria que fosse, né, estendesse muito o horário do padre. O que que o senhor sugere para nós? Eu prevendo, porque eu preciso dar aula agora, mas eu prevendo que talvez a gente ia atrasar um pouquinho, eu trouxe um texto para os alunos irem lendo. Eu já deixei aqui para a secretária dar, então a gente pode passar 15 minutinhos a mais, tá bom? Ok, A gente então, não padre. perder o raciocínio aqui da nossa live. Maravilhoso. Pode continuar. Obrigada, padre.
Então, o rito da eleição, ele abre o tempo de purificação e iluminação, e a partir disso, né, como é o rito de passagem, os catecúmenos são chamados de eleitos, competentes ou iluminados. E os catequizandos continuam sendo ali os nossos catequizandos, porque já são batizados. Então, é um tempo de preparação espiritual mais intensa. E o Rica prevê aqui, então, 3 escrutínios, que são orações de bênção e de exorcismos, né, que não tem nada a ver com tirar demônio, mas são ritos de pedir para que aquela pessoa seja preservada do mal, que Deus a fortaleça, né, para que ela possa chegar e vencer, né, toda essa batalha, né, e se tornar de fato cristão. Então, os exorcismos, eles são previstos para acontecerem no terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma. E é importante a gente saber que esses exorcismos são ritos de purificação e que eles são de uso exclusivo para catecúmenos. Por quê? Porque os catequizandos, eles já têm um rito de purificação próprio. Qual que é o nosso rito de purificação para a gente que já é batizado? O sacramento da reconciliação. Então, de tal modo que eu vou fazer os 3 escrutínios com os catecúmenos e durante a quaresma, um dia ali de semana, né, ou final de semana, a gente vai marcar uma celebração penitencial para que os catequizandos possam se confessar. Então, o rito de purificação dos catequizandos é a confissão e dos catecúmenos são os 3 escrutínios. É importante a gente saber disso, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Então, como os catecúmenos não podem se confessar, eles têm os escrutínios. Para o rito da eleição e os escrutínios, são utilizados as leituras do ciclo A. Então, eu posso estar no ano B ou no C, a gente sempre vai utilizar as leituras do ano A. Por quê? Porque esse ciclo de leituras do ano A são leituras que foram pensadas para esse itinerário batismal, para esse itinerário de iniciação. Então, se na paróquia eu tenho 4 missas no domingo, então, a 3 missas eu vou utilizar as leituras do ciclo B ou ciclo C, mas aquela que aconteceu os escrutínios ou o rito da eleição, nós vamos sempre utilizar do ano A. Por isso que às vezes a gente pega o lecionário no ano B e no ano C, no final vai estar escrito assim, ou as leituras do ciclo A, pensando na iniciação. E aí esse tempo, então, de purificação e iluminação, que nós vamos ter os escrutínios, vamos trabalhar ali retiro, as práticas quaresmais, jejum, penitência, oração, é um tempo de uma preparação espiritual mais intensa. E, claro, podemos continuar ainda os nossos encontros de catequese, né, dentro desse contexto. Sobretudo, por exemplo, se a gente falar sobre a vida de oração, né? E isso vai culminar, então, no sábado santo de manhã ou no início da tarde, com os ritos de preparação imediata. Esses ritos de preparação imediata é previsto a profissão de fé, é previsto a imposição de um nome cristão. Então, por exemplo, se a pessoa tem o nome de um deus pagão, né, então é prevista ali a imposição de um nome cristão, tem o rito do éfeta, enfim. Se não foi feita ainda a unção com óleo dos catecúmenos, pode ser feito aqui. O padre Francisco Taborda, que é um grande doutor em sacramentária, ele sugere também que essa unção com óleo dos catecúmenos pode ser feita no segundo domingo da quaresma, já que o Rica não prevê nada para esse domingo. E tudo isso vai culminar com o ponto alto da iniciação, que é a celebração dos sacramentos da iniciação. Então, vamos lembrar. Nós temos o itinerário de iniciação à vida cristã, mas quando eu me refiro apenas aos sacramentos da iniciação cristã, é só sacramentos da iniciação cristã, não tem o a vida, porque muita gente acaba confundindo também. E aqui, então, os catecúmenos serão batizados, né, crismados e vão receber a Eucaristia pela primeira vez. E o Rica vai dizer que é louvável que os catequizandos também recebam esses sacramentos na vigília pascal junto com os catecúmenos. Mas se for muitos, né, a gente pode deixar só os catecúmenos para receberem na vigília pascal. Então, o ideal é que a vigília pascal, que já é uma liturgia toda pensada para para a iniciação, para o batismo, para acolher esses catecúmenos, de fato tivesse batismo de adultos, né? E aí, como o bispo ele é o ordinário de todos os sacramentos, mas como ele não pode estar em todas as paróquias e comunidades na vigília pascal, então
o padre conversa com o bispo, né, e o bispo autoriza o padre a dar os 3 sacramentos: batizar, crismar e dar a Eucaristia, né? Isso é o que o Rica pede. E isso vai abrir, então, depois o tempo da mistagogia, que é esse aprofundamento maior do mistério cristão. Então, na igreja primitiva, o tempo da mistagogia era o tempo de pegar tudo aquilo que foi vivenciado na Vigília Pascal e dar a explicação de cada rito e cada símbolo. Hoje, como nós não temos mais a disciplina do arcano, ou seja, né, nós podemos pegar esse método mistagógico, que era um método próprio do ensino da liturgia, é, utilizado no tempo da mistagogia, e utilizá-lo durante todo o processo. De tal modo que o tempo da mistagogia aqui vai ser um tempo muito mais de ação de graças, de louvação por tudo aquilo que aconteceu e, de fato, dele tomar consciência que agora ele é cristão e faz parte de uma comunidade. Para quem quiser aprofundar o método mistagógico, eu deixo a indicação desse livro, Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã, o que é e como fazer, e tem um capítulo aqui que fala só sobre o método mistagógico, que é o método próprio para o ensino da liturgia. Assim como a Léxion Divina é o método próprio à leitura e contemplação da palavra de Deus, o método mistagógico, que era o método utilizado na igreja primitiva, é o método próprio para o ensino da liturgia, de tal modo que a gente pode utilizar essa lógica da mistagogia ao longo de todo o processo. E, por fim, vou dar um exemplo, então, de uma mistagogia. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre a unção dos enfermos para os nossos catecúmenos ou catequizandos, na teoria, dificilmente ele vai compreender, né? Só quem ficou doente sabe a importância, né, da unção. Então, o que que a gente faz? O método mistagógico, ele vai dizer que primeiro a gente celebra, ou seja, vivencia o rito, depois a gente compreende. Então, a gente vai lá com o padre, olha, eu vou explicar o que é a unção dos enfermos para os meus catecúmenos e catequizandos. Tem alguém aqui da comunidade que pode receber a unção? Ah, tem a Dona Maria que está lá com seus 92 anos. Então a gente senta, prepara a liturgia, com a equipe de liturgia, tudo como previsto no ritual da unção dos enfermos, e eu vou levar meus catequizandos para participar dessa celebração. Essa é a minha catequese. Participar tudo como previsto no rito. Então, o padre vai lá vestido de branco, com a túnica, estola branca, com leitura, faz as unções, tudo como prevê no rito. Terminou, ou na semana seguinte, a gente volta naquele mesmo lugar que aconteceu essa celebração e diz assim: bom, semana passada a gente estava aqui para uma celebração. Que celebração é essa? Ah, é a celebração onde nós rezamos pela Dona Maria. E por que nós rezamos por ela? Porque ela estava idosa, frágil, debilitada, doente. Então, a oração foi para quê? Foi para pedir cura, foi para pedir cura, foi para pedir que Deus a fortaleça. Ah, e o padre fez o quê? Então, o padre fez isso, ele começou fazendo isso, depois ele impôs as mãos, depois ele passou um óleo. Que óleo que é esse? Aí a gente vai na Sagrada Escritura, busca o fundamento desses gestos e vai dando toda a significação desse rito. E isso a gente pode fazer com todos os sacramentos ao longo do processo, né? Então, esse é o método mistagógico que nós vamos pensar dessa quarta etapa e, como nós não temos a disciplina do arcano, né, implementá-la ao longo de todo o processo. E o Rica vai dizer, então, que esse itinerário ele deve ser encerrado com uma celebração. Ele não diz qual é a celebração, mas, né, que seja uma celebração de ação de graças, né, e etc. Enfim, então esse é o itinerário. A gente conseguiu compreender as 3 dimensões, como elas se articulam, né? Então, isso é o ideal, isso é o ordinário. Agora, claro, nós podemos pegar isso e adaptar a outras realidades. Como eu disse, a pais e padrinhos que pedem o batismo, talvez para a preparação dos jovens que pedem o matrimônio, né? Então, pegar essa lógica e aplicar a outras realidades, né? Nessa catequese gradual. E aí, como de fato eu preciso sair, o nosso tempo está corrido, eu deixo de sugestão para vocês esse outro livro, As Celebrações do Rica, Conhecer para Bem Celebrar. Nesse livro eu vou explicando o sentido de cada celebração, como fazer, por que que tem que ser na porta, por que que o batismo por imersão é o modo ordinário de se batizar. E aí a gente pode criar grupos de estudos na comunidade. A gente pega o Rica, pega esse, então a gente vai lendo a celebração. Então, por exemplo, esse mês nós vamos ler só a introdução. Aí o mês que vem a gente pode se reunir só para estudar o rito de admissão. Na outro mês só para estudar o rito de entrega do credo e do Pai Nosso. E aí a gente vai lendo
o que está na celebração, as rubricas, e aqui eu vou explicando cada uma das coisas, né? Então, é bem didático, né? E, por fim, quero compartilhar com vocês também esse outro livro, O Caminho e Iniciação à Vida Cristã com Adultos. Tem o livro do Catequista e do Catequizando. E aqui, todo esse itinerário que eu apresentei para vocês, a gente já fez na prática. Então, o livro ele vai trazer todo esse percurso, todo esse itinerário, já com conteúdo acedado em cada tempo, como fazer a adaptação para a catequese de adultos com catecúmenos e catequizandos. Então, essa celebração é só com catecúmeno, essa celebração só com catequizando. Então, a gente montou todo o itinerário aqui, e o livro, então, está bem didático, bem explicadinho, também fica de sugestão para você ir na sua paróquia, que trabalha com adultos, quiser ver na prática isso que eu falei na teoria, né, aplicado, vocês vão encontrar nesse livro. E aí, bacana que nesse livro, nós temos o livro do catequista e do catequizando. Como é pouco tempo, um ano e pouco, é muito pouco tempo para trabalhar o catecismo e toda essa riqueza da nossa fé, né? Então, nós achamos por bem que o livro otimizar o material. Então, o livro do catequista, a gente trabalha uma visão mais geral sobre aquele conteúdo, e no livro do Catequizando a gente sempre colocou um artigo, uma indicação de vídeo e etc., para que a pessoa possa aprofundar aquele tema, de tal modo que ele teve uma introdução aqui. Em casa, como ele é adulto, a gente imagina que ele já tem condições de também se responsabilizar pela sua iniciação, e nós, então, né, colocamos ali um conteúdo para ele aprofundar, e aí o catequista começa o encontro seguinte partindo desse conteúdo que ele estudou, e isso já abre a próxima temática, né? Então, é um livro que ficou muito bom, e eu acho que vale a pena, nem que for servir de apoio, né, para os nossos catequistas, vai ajudar muito, sobretudo nessa diferenciação das celebrações, o que pode para catecúmeno, o que pode para catequizando. Enfim, né? E aí, o único livro que eu não mostrei aqui é esse livro, Formação Mistagógica da Celebração Eucarística. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma mistagogia dos ritos da missa, esse livro aqui a gente explica, eu sou um dos autores, a gente explica todos os ritos da missa, desde o porquê a gente toca os sinos antes de começar a missa até o Ide em Paz que o Senhor vos acompanhe, que também fica de indicação para vocês catequistas. Bom, vocês viram que eu sou apaixonado por livro, né? E livro é uma das melhores formas que a gente tem para se formar, e nós catequistas precisamos estar sempre atentos a essa formação. Bom, temos 4 minutinhos para alguma pergunta, algum comentário, e depois, né, deixem as perguntas na live que a gente não conseguir responder, e a gente pode marcar uma segunda live só para responder as perguntas que não derem tempo da gente responder hoje. Gratidão, Padre, gratidão por esse momento abençoado, de muito conhecimento. E passo a palavra para as meninas aí, um minutinho. Eusa? E aí deixa o meu e-mail, né? Também podem mandar a pergunta por e-mail. Às vezes eu não consigo responder no dia, mas sempre que possível eu ajudo. E também no Instagram, Catequese o Caminho, podem mandar lá um direct lá, seguem lá um direct, tiram e podem mandar lá, que sempre também eu estou por ali, entre um intervalo de uma coisa e outra, eu consigo responder as perguntas, tá bom? Que bom, padre. Eu só tenho a agradecer. Eu fiz aqui muitas anotações, né? Por mais que eu já acompanhe o padre, eu tenho todos esses livros, mas assim, a gente lendo e tendo o seu acompanhamento, a sua explicação completa tudo, fica tudo mais claro para a gente. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta agora, só tenho mesmo a agradecer e vamos aguardar então a próxima live, onde o senhor pode colaborar um pouco mais ainda com a gente, esclarecendo as dúvidas dos catequistas também. Muito obrigada. Márcia? Padre, vou fazer uma pergunta rápida. É, a adaptação, né? A inspiração catecumenal é que vai nos levar à catequese com os adolescentes e com as crianças. O tempo, né, para essa catequese, tanto com crianças como com adolescentes, ele sofre muito com a redução. Então, por exemplo, vamos fazer uma catequese aí, os adultos, a gente, né, proposta aí de um ano e meio, e fazer em 2 anos esse mesmo caminho com as crianças, por exemplo.
Boa pergunta, Márcia, mas a resposta não é tão simples. Por quê? Porque vai depender de cada realidade. Então, vamos lá. O Código de Direito Canônico vai dizer que a criança atinge o uso da razão após os 7. Então, nós podemos começar a catequese propriamente dita só depois, só com 8 anos, de modo especial, quando ela já está alfabetizada. Ah, não posso ter nada antes? Posso ter uma pré-catequese, só que vai ser algo mais lúdico, não vai ser nada tão doutrinal. Doutrinal mesmo, só com 8 para frente. Aí, por exemplo, tem diretórios, os diretórios dos sacramentos das dioceses, a maioria deles vai dizer assim, ele só pode crismar após os 14. Então, eu não posso ter 2 anos de catequese, né? Então, porque se ele entra com 8, eu vou ter até os 14. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu posso ter 7 anos de catequese, entendeu? Agora, por exemplo, o jovem chegou com 13 anos. Aí tudo bem, aí eu posso fazer em 2 anos. Qual que é a diferença? A diferença é que uma criança de 8, eu não consigo dar todo esse conteúdo doutrinal porque ela não tem capacidade de absorver. Mas eu já tenho condições de, um jovem de 13, 14 anos, ele já tem condições de absorver. Então, vejam, aquilo que eu faço com um adulto em um ano e pouco, eu vou fazer a mesma coisa com criança e adolescente. Qual que é a diferença? A forma de transmitir vai mudar. Eu não posso, por exemplo, com adulto, eu vou pegar, num encontro de catequese, eu posso trabalhar 3, 4 parágrafos da profissão de fé. Uma criança não tem condições de fazer isso. Eu vou ter que trabalhar cada parágrafo, 2, 3 encontros, porque a gente precisa dar contra-gota. Então, a gente vai ter que ajustar o tempo. O conteúdo é o mesmo, mas o tempo a gente ajusta de acordo com a necessidade e a realidade de cada um. Então, para crianças, eu dou a contra-gota, para jovens, eu dou de canequinha, e para adulto, a gente dá de balde, né? E aí o tempo a gente vai precisar ajustar. Bom? Obrigada, padre. Rosiana, Cada encontro que a gente tem com o Padre Tiago, a gente aprende mais, viu? É muito conteúdo que a gente é, participa, né, nas formações que a gente tem, a gente vai adquirindo, mas a cada vez que a gente encontra, a experiência que o senhor traz para a gente é um aprendizado diferente, é uma forma de a gente entender melhor o que a gente tem visto nas formações e sempre fica aquela dúvida. Sempre o catequista, a pergunta que a Márcia fez mesmo, sempre o catequista vai fazer essa pergunta. Então, dúvidas que a gente tem hoje, para mim, na minha opinião, foram esclarecidas. E eu gostei muito dessa live, gostei muito de estar participando com o senhor e espero que na próxima live a gente possa tirar as dúvidas dos catequistas que vão colocar aqui, tanto no chat como nos grupos da Catequese Fora da Caixinha, padre. Agradeço mesmo de coração. Que bom. E talvez só para eu complementar a pergunta da Márcia, porque eu falei assim, vai depender, às vezes vai ser 7 anos, né? Às vezes vai ser 4 anos. Mas na minha cabeça, né? Mas talvez isso está na minha cabeça e não dos nossos catequistas que estão nos ouvindo, é porque na minha cabeça eu estou juntando tudo aquilo que a gente faz separado. Porque a iniciação à vida cristã, ela prevê um itinerário único, com começo, meio e fim. Então, com adultos a gente não faz tudo de uma vez, né? Eu não faço catequese de Eucaristia e catequese de Crisma. A gente junta tudo num único itinerário. Com criança e adolescente a gente vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, lá na minha paróquia são 2 anos de Eucaristia, 2 anos de perseverança, 1 ano de Crisma. Eu tenho 5 anos. Então, o que eu vou fazer? A iniciação, ela não visa mais essa catequese sacramental. Então, tudo aquilo que a gente vai separar, a gente vai fazer junto, no único itinerário. Então, de tal modo que você lembra que eu falava que nesse encontro eu vou dar isso, nesse encontro eu vou dar aquilo? Aqui também. Então, nessa etapa eu vou dar isso, nessa etapa eu vou dar isso, nessa etapa eu vou dar isso, e aí a gente vai destrinchando esse conteúdo com os encontros, né? Então, por exemplo, se ela entrou com 8, ela vai sair com 14. Então, eu vou pegar todo aquele conteúdo. Então, por exemplo, na minha experiência dos materiais que eu escrevi. Então, aqui a gente vai trabalhar o querigma, iniciação à Sagrada Escritura. Aqui é a profissão de fé. Aqui é a vida de oração Pai Nosso. Aqui os sacramentos. Aí, o rito de passagem é receber a Eucaristia. Aí, depois, a quinta etapa, trabalhar a história da salvação numa linha cronológica. Aí, o rito de passagem é fazer uma experiência de comunidade. Aí, a sexta etapa, nós vamos trabalhar as dimensões humano-afetivas. Isso vai desembocar no estágio pastoral e só depois o sacramento da confirmação, entendeu? Então,
O que nós precisamos para entender a iniciação, é acabar com essa catequese de Eucaristia e Crisma, juntar tudo e ter um único itinerário, de tal modo que eu não preciso ter mais catequese de Eucaristia ou catequese de Crisma. Eu tenho catequista, onde ele vai entrar aqui e vai sair aqui, né? Por quê? Porque a nossa catequese tradicional, eu tenho os catequistas de Eucaristia e de Crisma. Se eu perguntar para o catequista de Crisma o que foi dado na Eucaristia, ele não sabe. Se eu perguntar da Eucaristia o que vai ser dado na perseverança no Crisma, ele não sabe. Ou seja, é um itinerário solto, né? Não, a iniciação ela prevê um único itinerário com vários degraizinhos, né? Vários degraus, aonde cada então, eu posso ser catequista do primeiro, outro do segundo, do terceiro, mas apesar do seu catequista do terceiro, eu sei que foi dado no primeiro, eu sei que vai ser dado no segundo, eu sei que vai ser dado no quarto. Que aquilo que eu estou dando é uma complementação, uma continuação, e que outro conteúdo vai ser dado lá em cima, né? Então, por isso, Márcio, quando a gente fala de tempo, vai depender do projeto, do planejamento, da faixa etária, da realidade de cada um, certo? Então, mudança de mentalidade. Superar essa catequese sacramentalista é difícil, mas a gente precisa fazer, porque hoje a nossa maior dificuldade é pegar a lógica da iniciação e colocar na nossa catequese tradicional. Não dá certo, né? A iniciação só não avançou porque ainda a gente tem essa catequese dividida e a gente quer colocar a iniciação dentro desse modelo. Não encaixa. Amém. Muito obrigada, Padre, Padre. Padre, e aproveitando do seu ministério, deixa uma bênção para nós, tá? Para que a gente possa levar para todos os catequistas isso que nós aprendemos hoje e os catequistas que nos acompanham aí, tá bom? Gratidão. Então, agradeço a Raquel, né, que é a criadora desse grupo Catequese Fora da Caixinha, pelo convite, pela parceria, né, e a cada um de vocês, catequistas aqui do grupo Catequese Fora da Caixinha, e também daqueles que acompanham as formações, as lives, né, e que possamos juntos, né, cada vez mais trabalhar, formar, incentivar para que a iniciação se torne uma realidade. De minha parte, eu acredito muito na iniciação, vocês viram que eu sou apaixonado por isso. Tenho belíssimos testemunhos de que é possível fazer, né? Mas é o tempo, é uma mudança de mentalidade, a gente não faz do dia para a noite. Então, vamos pedir que Deus possa nos capacitar, nos orientar, nos incentivar, para que possamos continuar a nossa missão. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio de meio de nós. nós. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazer germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor Todo-Poderoso, abençoe a cada um de vós, vossas famílias e vossas comunidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em Amém. paz, que o Senhor sempre nos conduza na missão. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa Obrigado. noite. Obrigado, Boa obrigado, noite, Padre. boa noite.